Fala, rapaziada do Futibol. Domingo tem clássico, tem Vasco e Botafogo. E se tem clássico, tem o quê? Tem papo de arquibancada aos sábados. E hoje, à minha esquerda, temos a Etienne, torcedora do Botafogo, e Fernando Gabriel, torcedor do Vasco. Eles vão debater e vão criar expectativa pro grande jogo que vai ser domingo, né? Promete. Vamos começar falando de estádio. Durante a semana estava tendo uma briga para ser o jogo no Newton Santos e uma briga para ser o jogo no Maracanã. Etienne. Sim. Newton Santos tem capacidade para receber um clássico? Não enquanto a parte superior não estiver aberta. Não faz sentido colocar 19 mil ingressos à venda para um clássico. Não tem estrutura. Então, se tivesse um jogo Newton Santos, o Vasco poderia botar um clássico em São Januário? Fernando. Bom, eu acredito que sim. Depende muito do que estão criando na expectativa do clássico. O Campeonato Carioca é um campeonato, na minha opinião, fraco, que, ao meu ver, poderia ter um clássico em São Januário, tanto quanto no estádio do Newton Santos. O Botafogo vai jogar domingo pela liderança, né, para permanecer na liderança, e o Vasco vai buscar a primeira colocação no campeonato. Vocês acham que o jogo vai ser tão pegado quanto foi o Flamengo e Vasco, um jogo com toda aquela expectativa, ou vai ser um jogo teoricamente mais tranquilo? Eu acho que vai ser mais tranquilo. Primeiro por causa da rivalidade que existe entre Flamengo e Vasco, que não existe entre Vasco e Botafogo. E essa questão que ele falou de caber do campeonato ser fraco, cara, não concordo. Porque assim, você pega um clássico e vai lotar. Flamengo e Vasco lotou, deu quanto? Quase 60 mil. Imagina se fosse em São Januário, se fosse no Engenhão. Não tem como, não tem capacidade. Independente do campeonato ser fraco, forte, botou clássico, vai ter gente pra ir. Então acho que não tem como colocar no estádio de estrutura pequena. Você concorda com isso? Ou você acha que os times têm que fazer valer o mando de campo? Acredito que os times têm que valer o mando de campo de cada um. Em questão a isso... Puta que pariu. Não, cara, então, o Eurico Miranda queria botar o Flamengo e Vasco em São Januário e isso acarretou muita discussão, e ele prometeu que no Brasileiro a maioria dos jogos serão no estádio, né, para fazer valer o mando de campo. Um Vasco e Botafogo, não sei se caberia em São Januário. Você, como torcedor do Vasco, pode falar melhor do que eu. Cara, eu acredito que sim, como já falei antes. Isso depende muito, não tem problema nenhum colocar 10% de cada torcida. Você acha que não perde o brilho, não perde aquela emoção, por exemplo, igual em Minas Gerais, que o Atlético Mineiro e o Cruzeiro jogam com uma torcida só, sabe? Então, acho que... É o tipo de coisa que mata o futebol. Você acha que mata o futebol? 10% de cada lado tá bom, por ser um estádio que não tem a capacidade de Maracanã? Cara, isso é muito relativo, cada um tem uma opinião, isso é óbvio. Enquanto agora que lembrei, o Vasco e Flamengo teve esse público. Já ouviu falar, lembra do Tchau Sony no UFC? Lógico. O que ele fazia nas suas lutas? Promovia. Exatamente. Foi o que o Eurico fez. Mas isso acontece com qualquer clássico. Não, mas pode ver, o Vasco e Flamengo antigamente, talvez ano passado, não encheu tanto quanto esse. Porque Como é teve a chamado o promoção. clássico Flamengo e Vasco? Clássico dos Milhões. Por quê? Mas não tem lotado. Mas não tem lotado agora justamente por quê? Porque o futebol tá morrendo, cara. As pessoas estão perdendo interesse pelo futebol por causa dessas coisas. Tipo, colocar torcida única, colocar 10% só da torcida visitante. Não faz sentido. O futebol ele precisa dessa emoção. Precisa de emoção, mas você acha que esse nível de violência que Isso, tá dentro do Mas estádio não tá necessariamente a afastando? violência. Eu acho que não. Isso acarretou Não, muito. Eu acho a que não, diminuição. porque, cara, se você for parar pra analisar, a violência acontece dentro do estádio, até acontece. Só que briga mesmo, porrada acontece lá fora. Então, acho que dentro do estádio as pessoas estão parando de ir por vários motivos. As pessoas param de ir por quê? O preço do Ingresso ingresso tá absurdo. Estão querendo elitizar o futebol brasileiro cada vez mais. Você não vê mais o povão desdentado dentro do estádio. Não vê. Você só vê riquinho, você vê setor leste e oeste de Maracanã lotado, norte e sul vazio. Então, acho que é isso que está esvaziando os estádios. Essa Quem quer elitização. pagar R$165, se eu não me engano, tava ingresso no Exatamente. Vasco e Flamengo. É, Mas meio vai acontecer a mesma complicado. coisa, Vasco e Botafogo agora, provavelmente, talvez a leste e oeste lotadas, e a mesma Exatamente. coisa, norte e sul vazias, apesar de que Vasco e Flamengo estava até cheio, praticamente lotou o estádio. Eu acho caríssimo um ingresso para setor norte e sul tá R$40 em Campeonato Carioca, que é o caso E do Vasco e Flamengo Botafogo foi e Vasco. R$65. Exatamente, eu acho caro, eu acho... E assim, o Acho que R$40 tá até no padrão. Eu não acho Normal. padrão, cara. Antes dessa reforma do Só que tá Maracanã, absurdo. você pegava jogo na geral, R$2 ingresso. O cara que mora na favela lotava o estádio, hoje não lota mais. Não, é assim, mas isso eu acho que é a perca do espetáculo, não só da torcida, mas eu acho que o futebol, assim, os jogadores não estão correspondendo. Por exemplo, Exatamente, também. antigamente você tinha Dinamite pelo Vasco, tinha Quarentinha pelo Botafogo, Newton Santos pelo Alvinegro.
sabe? Tinha jogadores que Claro, chamavam a qualidade torcida. do clássico. Esse jogo vai ser empate, vai ser um jogo de amigos, assim, ou vai ser um 3-0, uma goleada? Não acredito em goleada, não. Também não acredito, não. Acho que vai ser Por quê? placar apertado. Primeiro porque, assim, os dois times estão tentando a liderança, ambos. Então vai ser mais ou menos o mesmo nível, mas goleada geralmente em clássico não sai. Hoje em dia, para ter goleada é muito complicado. Os times também não estão tão bons assim, diferentes um do outro. Exatamente. Todos Na os verdade, goleiros o futebol são brasileiro bons, tá muito a nivelado por zaga, baixo, né? ambos são boas. Galera, nosso tempo tá curto e mais um papo de arquibancada acabou. E obrigado pela participação dos dois. É isso, boa sorte para ambos no clássico, que vença o melhor, como sempre. Isso aí. Valeu. Posso vir da academia?